Para quem está iniciando na advocacia criminal e até mesmo para aqueles que vão fazer a prova de segunda fase da OAB em penal, nem sempre é claro e cristalino identificar um recurso cabível. Isso acontece em algumas situações quando a gente está diante do chamado agravo em execução. O agravo em execução, ele não se confunde com agravo de instrumento no processo civil e ele também não se confunde com recurso em sentido estrito. E é muito importante a gente entender isso, porque ao olhar para o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, que é o rol daquelas decisões que desafiam o recurso em sentido estrito, a gente encontra muitas decisões que são do juiz da execução. Então, um dos pontos essenciais é você entender que toda e qualquer decisão, que embora esteja no rol do 581, que fala do recurso em sentido estrito, mas que seja uma decisão do juiz da execução, essa decisão ela não desafia rese, ou seja, recurso em sentido estrito, e sim o agravo em execução. Por quê? Se você pegar a nossa lei de execução penal e olhar para o artigo 197 da LEP, você vai perceber que o 197 fala do cabimento do agravo em execução diante de decisões que sejam do juiz da execução. Então, no fundo, é bem simples. Se você estiver diante, na prática da advocacia criminal, ou fazendo a sua prova da OAB, de uma decisão que seja proferida pelo juiz da execução penal, o recurso cabível agravo em execução. Aí, às vezes, eu recebo a seguinte dúvida: Cris, quer dizer que se eu quero requerer uma progressão de regime para o meu cliente, um livramento condicional, eu farei isso por meio do agravo? Não. Você só fará isso por meio do agravo se existir a decisão do juiz da execução negando esse seu pedido, ou negando o pedido de um advogado de defesa anterior. Portanto, para que a gente tenha o cabimento do agravo em execução, é pressuposto para isso, já que é um recurso, que haja uma decisão do juiz da execução. Exemplo, você peticionou, você demonstrou na sua petição para o juiz da execução penal o preenchimento dos requisitos para um livramento condicional, para uma progressão de regime, e o juiz da execução penal, ele negou, dizendo que ali não seria cabível em virtude, por exemplo, da ausência de exame criminológico. Você fará o quê? Você vai impugnar essa decisão dele através do recurso de agravo em execução. Porque foi uma decisão de quem? Do juiz da execução. Você já peticionou, ele decidiu, ele negou aquilo que você requereu e você vai recorrer. Como é uma decisão do juiz da execução, pelo 197 da Lei de Execução Penal, o recurso cabível será o agravo em execução. Cris, mas eu encontrei essa decisão ou uma outra decisão no rol do artigo 581, que me fala no cabimento do recurso em sentido estrito. É por isso que você já deve pegar o seu VADME com o seu Código de Processo Penal e riscar aqueles incisos que sejam relacionados a uma decisão do juiz da execução. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando a Lei de Execução Penal ela entrou em vigor, ela derrogou esses incisos do artigo 581 que trazem decisões que sejam do juiz da execução. Agora, entenda o seguinte: a Lei de Execução Penal, embora ela tenha trazido o cabimento do agravo em execução para essas decisões, em nenhum momento ela falou sobre o procedimento desse recurso. Qual será o procedimento, então? Eu brinco, eu digo que o recurso de agravo em execução, ele é um corpo sem alma dentro da Lei de Execução Penal. Por quê? Porque existe o cabimento do recurso, mas não existe procedimento. Isso aconteceu porque o procedimento para esse recurso estava no Código de Processo Penal, cujo projeto estava tramitando junto, na mesma época que a Lei de Execução Penal, e que até entraria em vigor na mesma época, mas não entrou. Então, na verdade, o que nós tivemos? Entrou em vigor a Lei de Execução Penal, trazendo o cabimento do recurso de agravo em execução, mas o procedimento que estaria dentro do novo Código de Processo Penal não entrou em vigor. O que a gente faz, então? A gente utiliza, para a nossa doutrina, para a nossa jurisprudência, o procedimento do recurso em sentido estrito. Então, olha, forma de interposição, cabimento, estrutura em duas peças, prazo, inclusive nós temos em relação a isso a súmula 700 do STF. Nós utilizamos tudo que é cabível para o recurso em sentido estrito, inclusive o chamado juízo de retratação. Ou seja, quando você interpõe o agravo em execução, que é uma peça de estrutura dúplice, você, na sua peça de interposição, que vai ser endereçada para aquele juiz que proferiu a decisão, você vai requerer, com base no artigo 589 do CPP, que ele se retrate.
Então, vamos lá. Quais são os pontos importantes acerca do recurso de agravo em execução? Entender a natureza dele, essa natureza recursal. Você precisa estar diante de uma decisão do juiz da execução. Entender que em todas as situações de decisão do juiz da execução que estejam no 581, você não vai usar o recurso em sentido estrito, ou seja, esses incisos eles foram derrogados pela lei de execução penal. Mas entender ainda que se você quer, pura e simplesmente, requerer algo ao juiz da execução, não se trata de impugnar uma decisão dele, você fará isso através de uma simples petição. Entender o procedimento do agravo em execução é entender o procedimento do recurso em sentido estrito. O que você usa para um, você usa para outro. O agravo em execução, portanto, ele é uma peça de estrutura dúplice. Você fará peça de interposição, peça de razões. Peça de interposição, direcionada para o juiz da execução penal que proferiu a decisão. Peça de razões para o tribunal. O prazo é o mesmo do recurso em sentido estrito. Portanto, 5 dias para interpor e 2 dias para razoar. 2 dias para apresentar as suas razões. E você vai fundamentar isso não somente no procedimento do Código de Processo Penal, mas também na súmula 700 do STF. Eu espero que essas dicas elas tenham ajudado você. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo a relação das principais súmulas que tratam de execução penal, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto também no STJ. E se você está me assistindo no meu canal do YouTube, então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.